Fala comigo, seus comedores de miojo. Obrinha nova, já sabe, né, meu parceiro? Se gostar da obra, já deixa aquele like e comenta aí o que você achou. Possivelmente amanhã pode ter parte 2, ou talvez não. Runacraft, uma habilidade que os seres humanos desbloquearam com o passar do tempo. E todo ser humano que nasce nessa era tem uma habilidade de Runacraft. E essa habilidade permite que os seres humanos consigam ali sobreviver nesse mundo caótico. Mas calma, que isso daí não é tudo. Um certo deus que disponibiliza essas habilidades é adorado como um grande deus. E todo mundo aí que tem essa habilidade é visto como um herói, podemos dizer. Mas nem tudo é mil maravilhas. Tem uma certa Runacraft que é visto como um tabu, sim. E quem pega essa Runacraft é visto como um certo ser maligno. E o nosso protagonista teve a grande sorte de desbloquear essa Runacraft. E ele começou a ser caçado logo assim que descobriram. E todos os seres humanos começaram a caçar o nosso protagonista, querendo acabar com ele, porque ele pode ser ali uma pessoa que pode acabar com o mundo, podemos dizer. O nosso protagonista foi caçado desde criança e ele se perguntou: cara, por que eu tenho que passar por tudo isso? Tudo que eu queria era simplesmente viver feliz e sem causar problemas para ninguém. E o nosso protagonista correu e acabou caindo no meio da floresta, cercado e solitário. O nosso protagonista pensou que seria o seu grande final. Apareceu pessoas ali correndo atrás dele. E o protagonista pensou: finalmente eu vou poder acabar com esse sonho. Eu não quero mais viver. Mas aí as pessoas que chegou eram simplesmente pessoas de bom caráter e ajudou o nosso protagonista. E com o passar do tempo, o nosso protagonista estava ali de boa vivendo a sua nova vida. Mas agora, em certo local, tinha as pessoas ali reclamando. Por quê? Tinha os caras procurando o nosso protagonista. Mas aí os caras começaram a falar que não tem ninguém com as características dele nesse vilarejo. Mas aí o camarada falou o seguinte: bom, você pode se aproximar um pouquinho mais aí. O camarada simplesmente eliminou o figurante com muita facilidade. O seu amigo começou a fazer aquela cara de espanto e perguntou o que foi que aconteceu. O seu amigo caiu no chão, foi deitar sem sono. Mas aí o cara falou: bom, se ele não está nesse vilarejo, então significa que eu tenho que procurar no próximo. E aí o cara simplesmente eliminou o vilarejo inteiro. Depois daí o nosso protagonista estava ali de boa brincando com a família que acabou acolhendo ele. Esse daí é pai do protagonista, podemos dizer, né? Pai adotivo. E aí o protagonista estava muito feliz com a sua nova vida e etc. Mas aí a moça, que é a mãe dele, não mãe, falou que estava tudo bem, não precisa se preocupar com mais nada. Aqui ele está bem feliz e saudável. Já fazem mais de 7 anos que o nosso protagonista está vivendo aqui nesse vilarejo. E ele estava se perguntando se ele merece tamanha felicidade. E aí todo mundo falou que ele não deve pensar assim, etc, blá 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 blá. E assim todo mundo estava ali feliz. Mas hoje é um grande dia. Mas que dia? Bom, é o dia do casamento do nosso protagonista. Sim, ele vai se casar. E nessa grande noite, todo mundo estava ali feliz, fez aquela grande fogueira. Estavam ali falando: hoje vai ser o casamento da minha filha e do protagonista, o nosso Pratinha. E todo mundo tava ali feliz, porque a filha do cara é vista no vilarejo como uma grande guerreira. Sim, ninguém consegue ali ganhar dela. E também a mãe dela é aquela mulher de grande carisma. Depois disso daí o nosso Pratinha tava ali meio que: pô, mano, será que eu deveria receber tamanha felicidade por tudo que eu passei, por tudo que eu acabei vivendo, tudo que aconteceu, eles me salvaram e etc. O Pratinha tava ali meio que: pô, eu acho que eu deveria ir embora desse vilarejo. Depois desse pensamento negativo, a futura esposa dele deu um soco na cara dele e o Pratinha perdeu ali um dente. Ela falou o seguinte:
para de pensar nessas besteiras. Nada do que aconteceu é culpa sua. Simplesmente foram culpa das pessoas que correram atrás de você. E aquele incidente que aconteceu ano passado não foi culpa sua. Aconteceu uma certa coisa lá e o protagonista meio que se esforçou para salvar as pessoas. E ela falou que o nosso protagonista não é um desastre. Na verdade, ele é uma boa pessoa e tem um bom coração. O nosso protagonista percebeu aí que todo mundo no vilarejo gosta dele e também aceitou ele do jeito que ele é. Agora que ele faz parte dessa família maravilhosa, o nosso Pratinha simplesmente tem que aceitar a situação e fazer acontecer. Pratinha falou que estava feliz, então dale, meu parceiro, não quero perder tempo. Mas aí um camarada falou que essa felicidade é tão grande que eu até tô chorando também. Mas aí ele falou que não pode simplesmente ficar parado. Tenho que dar o meu presente. E naquela noite ele deu o seu presente. Simplesmente uma bomba caiu do céu e explodiu todos que estavam ali presentes na fogueira. O nosso Pratinha abriu seu olho, a sua mão estava queimada e ele se perguntou: o que foi que aconteceu e por que tudo está verde? O nosso Pratinha finalmente conseguiu olhar bem direito. Diante dos seus olhos, aquelas pessoas que ele gostava, aquelas pessoas que ele admirava e aquelas pessoas que gostavam dele, nenhuma estava viva, estavam todas mortas. Nosso protagonista ficou meio que nervoso e ele começou a gritar horrores. O que é isso? O que é isso? Por que isso está acontecendo? O que é isso? Por quê? Por quê? Por quê? Não é verdade. Pai, não. Mãe, não é possível. Por favor, diga que não é possível. E nesse momento, nosso protagonista perdeu a sua sanidade e ficou louco ali, ficou gritando horrores. Mas aí apareceu o figurante e perguntou: você está feliz? Finalmente eu encontrei você, sua runa, tabu e etc. Mas aí o protagonista simplesmente perguntou por que ele fez tudo isso. Se você queria me caçar, não tinha sentido você simplesmente acabar com as pessoas que estavam presentes. Mas aí o camarada falou o seguinte: cara, é minha missão caçar você. Eu não tenho nada contra você. Então simplesmente tudo que eu fiz aqui foi em prol da missão. E ele perguntou: cara, então significa que matar todos aqui é sua missão? Ele falou que não. Simplesmente os caras estavam no lugar errado, na hora errada. E os vilarejos que ele passou também, ele eliminou o pessoal todo. O protagonista ficou ali meio que, mano, a tua lógica não tem sentido. Mas ele falou que não tinha que ter sentido, porque simplesmente ele estava procurando o protagonista. Ou seja, se você tivesse aparecido cedo, nada disso teria acontecido. E se você não estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ou seja, tudo isso é culpa sua, culpa da sua Runecraft Tabu também. E o nosso protagonista simplesmente ficou ali sem acreditar. Mano, o que é isso? Naqueles últimos momentos, a sua futura esposa estava ali falando algumas palavras, mas o protagonista não entendeu muito bem. Ele simplesmente caiu em desespero e começou ali a chorar horrores. Por quê? Porque eu tenho que passar por tudo isso? Eu não fiz nada. Eu só sou discriminado por conta da minha Runecraft, que nem eu escolhi ter, simplesmente apareceu em mim. E o nosso protagonista agora estava em um sonho. Sim, e nesse sonho aí, o nosso protagonista está em desespero. Ele estava apagado e ele se perguntou: por que eu tenho que passar por tudo isso? Não fiz nada de errado. Eu simplesmente só quero descansar e finalmente parar de trazer desastre para as pessoas que estão ao meu redor. E o nosso protagonista decidiu desistir. Mas aí ele começou a pensar o seguinte: tudo que eu fiz até agora, tudo que aconteceu, valeu a pena. Ou talvez o meu excesso de ganância de querer viver com as pessoas trouxe esse desastre para as pessoas que estavam perto de mim. E aí o nosso protagonista começou a pensar em várias coisas e etc. E aí foi passando alguns anos nesse sonho. 100 anos, 200 anos, 300 anos e etc. O nosso protagonista caiu em desespero mais e mais ainda. Ele começou a pensar fundo nesse negócio, fundo mesmo, viu? Começou ali a pensar se a sua origem é
realmente revelante, ou talvez não. E o nosso protagonista lembrou das últimas palavras da sua esposa. Ela falou que nada disso é culpa dele e ela vai amar ele para sempre. Ou seja, independente do que ele seja ou o que ele foi, ela vai amar ele. E aí o nosso protagonista caiu na real. Então não significa que nada disso foi culpa minha, mas tem uma coisa que eu posso fazer ainda. Sim, buscar a vingança. Já que eles queriam tanto acabar comigo e destruíram a minha felicidade, então significa que eu posso fazer o mesmo, não é? Acabar com a felicidade deles e destruir tudo que eles têm. O nosso protagonista começou a gritar. O seu aspecto de bondoso acabou mudando. E nesse sonho, os Spectrums estavam ali impedindo o nosso protagonista de se levantar. Mas aí o protagonista falou o seguinte: se vocês tentarem me parar, vocês vão sofrer graves consequências. Saiam da minha frente. Aqueles Spectrums tinham o aspecto de pessoas que o nosso protagonista gostava em sua vida passada. Mas aí o protagonista lembrou do cara que acabou com tudo que ele tinha. E a sua fúria tomou ali conta do seu corpo. E ele começou a gritar horrores. Eu vou acabar com eles. Eu vou acabar com eles. E todas aquelas pessoas que sofreram por causa disso, eu vou vingar eles. Eu tenho que me vingar. Não posso deixar isso barato. Eles vão pagar por tudo que eles fizeram. Podem ter certeza. E o nosso protagonista se levantou lá no desespero. E ele começou a andar. Mas os Spectrums não deixavam o nosso protagonista caminhar. Começaram a segurar ele. Mas aí o nosso protagonista não deixou segurar ele. Ele começou a correr e começou a destruir aqueles Spectrums. O nosso protagonista, com o passar do tempo, 600 anos, bem pouco tempo, finalmente chegou ali em uma fase onde ele estava derrotando, podemos dizer, o último boss desse sonho. E o nosso protagonista falou que já está na hora de acabar com esse sonho. Tudo isso por culpa da Runecraft dele. Então ele falou: cara, eu tenho que mostrar o meu verdadeiro poder. Porque o tempo que ele passou nesse sonho, ele estava tentando entender o seu poder também. Ou seja, ele já tem uma ideia de como ele vai utilizar o seu poder e como ele vai levar o seu poder em um certo nível. Elevar. E o nosso protagonista estava ali trocando o seu último X1 com os Spectrums desse mundo do sonho. E o nosso protagonista conseguiu ali finalmente finalizar ele. E o nosso protagonista saiu correndo e falando: finalmente eu posso sair daqui. Não posso mais continuar aqui. Tenho que buscar minha vingança. Mas aí ele recebeu uma última pancada do gigante. E aí o gigante começou a... E o pratinho completamente amassado no chão foi deitar sem sono. E o protagonista falou o seguinte: já se passaram 600, 700 anos. Eu estou ficando cansado. Será que eu deveria continuar? E o meu sonho? Qual era o meu sonho mesmo, hein? Depois disso daí, o nosso protagonista teve um relapso de memória. Lembrou ali do sonho que ele tinha com a sua futura esposa. E ela perguntou se ele quer viver esse sonho com ela. O protagonista perguntou qual seria esse sonho, querida. E ela falou o seguinte: ela quer ter um filho com ele e viver nesse vilarejo, completamente feliz com ele e com o seu filho, que ele vai escolher o nome. E o nosso protagonista finalmente lembrou ali o que ele tem que fazer: vingança. É, meu parceirão, não tem jeito. O protagonista finalmente ali recobrou a consciência e falou que tem que buscar a vingança o mais rápido possível, porque senão ele não vai conseguir dormir à noite. Depois disso daí, o nosso protagonista começou a entrar ali em um modo berserk, podemos dizer, e começou a ficar descontrolado, começou a bater em todo mundo, e finalmente ele conseguiu ali colocar o seu verdadeiro poder em ação. O seu aspecto não era mais humano, podemos dizer. O cara tava ali com um aspecto de Devilman. E o protagonista começou ali a soltar o seu poder descontrolado e acertou ele também. O protagonista derrotou o espectro e falou que tá na hora de sair do sonho.
porque ele finalmente conseguiu ali demonstrar o seu verdadeiro poder da Runecraft Tabu. Depois desse grande golpe, o nosso protagonista finalmente finalizou a sua grande jornada, que durou exatamente 700 anos. Sim, meu parceirão, 700 anos. Já imaginou o cara sonhar por 700 anos? É pouco ou talvez seja muito? E agora o nosso protagonista finalmente acordou do seu sonho. Mas agora tem 3 figurantes ali falando o seguinte: e aí, seu perdedor? Os caras estavam ali roubando. E o nosso protagonista chegou como se não quisesse nada e perguntou o que eles estariam fazendo. E aí os caras falou: a gente está roubando. Ó, criança, você está perdido? E o protagonista perguntou em que anos eles estão. E o cara falou: a gente está em 1600. E o protagonista: opa, então já se passou 5 anos desde a última vez que eu dormi. E o nosso protagonista recebeu uma pancada nas costas. Mas aí a arma do cara se quebrou por completo. E ele começou ali a ficar meio que: oh, o que é isso? O que foi que aconteceu? E o protagonista mandou o cara simplesmente abaixar a bola dele, porque senão vai sofrer grave consequência. E o nosso protagonista atacou os 2 figurantes na velocidade da luz. Os caras nem viu da onde veio aquele flash de luz, só viu quando os caras caiu no chão ali completamente apagado. Depois dessa ação, o nosso protagonista estava ali se preparando para finalizar os caras com um golpe só. Depois que finalizou os 2 figurantes, ele ficou ali em um certo canto parado, e o figurante ficou completamente perplexo, sem ação, e tava um só vivo. E o protagonista perguntou o seguinte: ei, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai responder ou você vai querer receber o mesmo destino deles? Agora no continente Atum estava a pessoa que o nosso protagonista tanto procurava. Mas nesse continente Atum não tá só a pessoa que o nosso protagonista procurava, mas é aí que tem um local onde tem pessoas super poderosas. E nesse castelo é onde reside pessoas de mau caráter, podemos dizer. E o nosso protagonista perguntou ao figurante se a pessoa que ele procura pode estar nesse castelo ou não. E aí o figurante começou a falar: bom, esse cara, se for mesmo o cara que eu penso que ele é uma grande figura, podemos dizer que ele é considerado um grande herói. Mas aí o protagonista perguntou: como assim? Bom, depois de tudo que ele fez, ele começou a explicar tudo o que aconteceu e como ele eliminou o grande problema da Runecraft Tabu. E o cara explicou o seguinte: todos os cantos que eu passei, eliminei as pessoas que tiveram contato com a Runecraft. Ou seja, o cara eliminou ali todo mundo e falou que não sobrou ninguém. Então o figurante começou a explicar que esse cara é poderoso e também é considerado um grande herói. O nosso protagonista perguntou ali a respeito das pessoas que ficaram vivas ou mal ali vivas. E o cara começou a explicar: sim, teve uma garotinha que ficou viva, mas não durou muito tempo não, porque tiraram a vida dela. Logo depois o cara ficou falando várias outras coisas, mas aí o protagonista não gostou de nada da resposta do cara e deu um socão na cara dele. Depois disso daí, em um certo acampamento, tem pessoas ali trabalhando. Podemos dizer que não é aquele trabalho honesto, é um trabalho bem duvidoso. Logo em seguida, tem um guarda ali. Mano, tem alguém batendo na porta, atende aí. Assim que o cara... Não deve ter como não. Olha só a cara desse cara, doido. O maluco tá zoado, doido. O maluco ali é o usuário de K9, doido. O nosso protagonista simplesmente apareceu e deu um socão pelo buraco da porta, segurando a cabeça do cara. E assim o nosso protagonista derrotou o figurante que tava ali de guarda. E em seguida o outro guarda partiu pra cima dele, mas não adiantou nada não. Ele foi derrotado logo em seguida. Por mais que ele tentou ali, viu, não conseguiu fazer quase nada. O nosso protagonista derrotou o cara com muita facilidade. E o nosso protagonista só perguntou ali aonde ele pode encontrar o chefe do local. Mas aí o cara não respondeu. O protagonista também falou que não faz muita diferença. Eu posso perguntar a outras pessoas que podem estar aqui. Logo em seguida, o nosso protagonista saiu arrastando o cara e a cabeça do cara
pelo acampamento e ele perguntou: "Ei, vocês sabem onde eu posso encontrar o chefe do local?" "Sem muita coisa, viu? Porque eu não tô com paciência não. Só quero saber aonde ele tá." E os caras começaram a ficar boladão. "Esse cara é muito arrogante, hein? Acha que pode fazer tudo isso e sair ileso." Mas aí chegou o chefe do local e mandou a rapaziada ficar longe dele, porque ele é um usuário de Runecraft. Ou seja, vocês são normais. Vocês nunca irão conseguir ganhar dele, mesmo que lutem até o último suspiro da sua vida. O chefe da vila perguntou: "E aí, o que eu posso fazer por você?" O protagonista perguntou a respeito do figurante que ele está procurando. Mas aí ele falou o seguinte: "Bom, tem muitas pessoas com essa característica que você falou." Mas aí o protagonista falou o seguinte: "Não importa, você vai me dizer onde ele está." Mas aí o cara não gostou do tom da voz do protagonista. Então ele começou ali a praticamente manifestar sua Runecraft, que ele também tem. A Runecraft do raio e mais alguma coisa. Ele atacou o nosso protagonista na velocidade da luz. E com essa pancada, o protagonista saiu voando bem longe. E nesse impacto aí, ele pensou que tinha ganhado do nosso protagonista. Então ele ficou comemorando. Esse cara não aguentou nenhum golpe, ele é tão fraco assim. O nosso protagonista, no meio dos escombros, ele tava só de boa. Então ele se levantou na mesma hora e perguntou: então você conhece o cara que eu estou procurando? Ele tava conversando alguma coisa assim, e etc. E o cara se levantou e ficou boladão. Resolveu contra-atacar, batendo no figurante com força absoluta. E com essa pancada, meu parceiro, o figurante começou a cuspir litros e litros de sangue. E só foi um soco normal, viu? O nosso protagonista não parou por aí. Continuou batendo no cara. E o cara resolveu ali serrar os seus dentes e tentou segurar a onda. Mas aí ele tentou contra-atacar também, porque o cara não é besta. E com esse contra-ataque, o nosso protagonista resolveu ali simplesmente se defender. Mas aí o figurante pensou: bom, vou lançar um ataque e vou jogar uma finta. Então ele vai cair na finta e eu vou sair ganhando por cima. Sim, ele ia atacar, mas o ataque ia ser uma finta e ele ia atacar com outro ataque mais poderoso. Mas aí o nosso protagonista falou o seguinte: esse nível de dor, esse nível de poder que você está manifestando agora não é suficiente, cara. Não é suficiente. Esse nível de dor não chega nem perto na dor que eu sofri em meu sonho. Você é muito fraco. Infelizmente você não vai conseguir fazer nada. O nosso protagonista não estava se esquivando, não estava se defendendo. Ele simplesmente caminhou em direção ao cara enquanto ele lançava o seu ataque. O protagonista falou que essa dor vai tornar ele mais forte. O figurante ficou perplexo, então resolveu ali atacar com o seu tornado de raio. Mas aí o protagonista simplesmente ficou parado e aceitou tudo que ele mandava. O figurante, com essa humilhação, ele resolveu mudar o seu ataque e fazer um ataque mais poderoso, falando o seguinte: então quer dizer que você é esse todo poderoso? Então receba o meu ataque mais uma vez, se você tiver coragem. O nosso protagonista, com seu olhar de poucos amigos, mandou ele simplesmente calar a boca, porque essa dor não é suficiente. Isso não vai me fazer ficar forte. Essa dor é a dor de um fraco. Então receba. O nosso protagonista resolveu dar um soco na cara. Meu parceirão, o soco foi tão leve, que o cara simplesmente explodiu na frente do protagonista. O figurante nem durou ali 3 segundos. E o figurante só pensava: será que eu deixei a boca do bujão acesa? Então receba. Olha só a pancada. Meu parceirão, saiu aquele raio de luz, eu pensei: caraca, é a luta do Genos e o nosso parceirão Saitama. Olha só isso, doido. O protagonista simplesmente ficou ali parado, olhando para o céu e falou: o cara não durou nenhum único ataque, doido. Que cara fraco, meu Deus. E em seguida, o nosso protagonista falou que tá na hora de fazer perguntas. Ou seja, alguém aí tá interessado em responder de bom grado, ou eu não
tenho paciência. E aí os caras começou a soluçar, os caras começou a ficar com medo. E passou 2 horinhas, o pôr do sol tava ali, saindo. E aí o nosso protagonista já cuidou da metade dos caras que estavam no acampamento. Só ficou um cara vivo. E ele foi fazendo perguntas a respeito do cara que ele está procurando. E o cara falou o seguinte: bom, se ele não estiver nesse acampamento, então significa que ele pode estar mais adiante, na cidade adiante. E o nosso protagonista ficou muito feliz com a resposta. E então, lepo no cara. E o protagonista tava rindo porque ele prometeu que iria deixar o cara vivo. Sim, se o cara respondesse. Mas aí o protagonista simplesmente tirou onda da cara do cara, falando que não é da conta dele. Essas promessas vazias não servem de nada. E em seguida, o nosso protagonista caminhou pelaquela bela noite. E ele falou o seguinte: bom, hoje realmente foi um grande dia e nessa bela noite, mas não se preocupem, logo logo eles irão pagar por tudo que eles fizeram, mas por enquanto se contentem com essa bela obra de arte que eu acabei fazendo em prol de vocês. O nosso protagonista meio que montou ali uma estátua ali para homenagear as pessoas que foram de Vasco por culpa deles. E o nosso protagonista falou que agora é só o começo. Sim, meu parceirão, eu ainda vou encontrar o cara que fez tudo isso. E agora, vamos para a próxima cidade. E todo canto que ele passar, ele vai eliminar todo mundo. Igual o cara fez, entendeu? Nosso protagonista finalmente chegou na próxima cidade, onde ele vai procurar o seu arqui-inimigo. Se liga só nessa figura aí. Meu parceirão, que negócio esquisito, viu? É bonito, é bonito, é bonito. E o nosso pratinha procurando informações, como ele pode encontrar esse cara. Ele foi até um beco, surrou os caras tudo e os caras falou: mas tem uma pessoa que pode encontrar essa informação pra você se você não conseguir encontrar essa pessoa por aqui. E o cara perguntou: como assim? Então o nosso protagonista recebeu a informação que ele queria. Sim, ele tem que encontrar uma mulher, que essa mulher vende informação. E as informações que essa mulher vende são informações, podemos dizer, importantes. Nosso protagonista teve um problema, ele meio que teve um surto ali com seu poder mágico, sim, meio que saiu do controle. Com esse poder fora do controle, o nosso protagonista pode correr o risco de perder a sua vida, sim, poder mágico, podemos dizer, já que seu poder mágico é muito grande. Então se ele sair fora do controle, o protagonista vai de F, deitar sem sono. E o nosso pratinha não quer isso, então ele teve que selar o seu poder mágico, porque pode ser perigoso. Se acontecer isso novamente, pode correr o risco do nosso protagonista meio que perder a sua vida. Então ele selou seu poder mágico, a maioria, e deixou só um pouquinho ali disponível para ele utilizar no seu dia a dia, mas só o básico, entendeu? E o nosso protagonista saiu de certo local procurando informações através dos figurantes para finalmente conseguir encontrar essa tal mulher. Mas quando ele saiu do estabelecimento, ele se deparou com o figurante, e o figurante falou o seguinte: e aí, tampinha, sai da minha frente, agora mesmo. Mas aí o protagonista não gostou do tom de voz do cara, então ele falou: você que tem que sair da minha frente, porque eu que estou passando, seu verme. O figurante não gostou nem um pouco, mas aí o pratinha não é da minha conta. Deu um socão na cara do figurante e o figurante quebrou os dentes todo. O protagonista é aquele cara, mano. Ele acordou, tem que bater em alguém. Saiu do local, tem que bater em alguém. Tomou café, tem que bater em alguém. Finalmente ele encontrou a mulher que vai vender as informações que ele quer. E assim que o pratinha chegou no local, ele perguntou se poderia encontrar com ela. Mas aí o pratinha falou que não quer muito, estardalhaço. Ele só quer ali conversar com ela. Mas aí a mulher falou o seguinte: eu não quero conversar com você agora. Atualmente estou tomando o meu banho. Ou seja, não quero conversar com ninguém, meu jovem. Não me atrapalhe, entendeu? Agora deu fora daqui. Ela mandou ali os seus 3 guardas simplesmente bater no pratinha e tirar ele do local. Mas aí o protagonista falou o seguinte: olha, de preferência, eu não queria ter que levar isso a outro nível. Queria conversar suavemente. Uma conversa saudável. Mas já que não é possível fazer isso, então bora que bora. Nosso protagonista começou ali a derrubar os caras com facilidade. Derrubou um,
derrubou 2, derrubou 3 e ele foi derrubando os caras com muita facilidade. E assim, por final, ele já tinha derrubado os caras tudo. Mas aí os caras caíam e se levantavam. Caía e se levantava. E o nosso pratinha percebeu o seguinte: olha, se continuar assim, vai ficar uma coisa chata, né, mano? Vai ficar um negócio repetitivo e etc. E o nosso pratinha falou o seguinte: já que eles conseguem se levantar, mesmo eu dando um ataque poderoso, eu vou dar um ataque mais poderoso ainda. Mas eu vou me controlar, porque eu não quero quebrar o meu selo. Então o protagonista partiu pra cima dos figurantes, com aquela força absurda dele. Mas dessa vez, ele simplesmente deu um soco com um pouquinho a mais de poder, entendeu? Só um pouquinho. E aí o nosso protagonista derrotou os figurantes com muita facilidade e abriu um buraco na parede na casa de banho. E assim os caras saíram voando. E logo depois, o nosso protagonista perguntou se agora ele poderia conversar com ela suavemente, sem trabalho e sem atrapalhar. Sim, suave. E ela, bom, já que você tem esse poder todo, vamos conversar. O nosso protagonista perguntou a respeito do cara que ele está procurando. Mas aí ela falou o seguinte: esse cara que você está procurando é uma pessoa muito importante. Não posso te dar essa informação de graça. Você sabe, eu trabalho com isso. Ou seja, você vai ter que comprar essa informação. E aí o nosso protagonista perguntou quanto é que vai valer essa informação. E ela falou o seguinte: essa informação vai valer 10.000 ouros. Ou seja, se você conseguir me pagar esse dinheiro, eu posso te dar essa informação. E aí o nosso protagonista falou que vai buscar o dinheiro agora mesmo. Mas ela começou a falar umas coisas bem desagradáveis. Ela perguntou por qual motivo ele está procurando esse cara. Será que ele fez alguma coisa com você, pegou sua namorada, ou talvez acabou com a sua família? Mas aí o protagonista falou o seguinte: é melhor você tomar cuidado com essa boca, porque senão você pode acabar se machucando, e bem feio. Você entende, né? Depois disso daí o nosso protagonista foi embora. E a moça começou a falar umas coisas ali bem doidas. Esse cara tem uma personalidade muito boa. E assim o nosso protagonista foi procurar um local onde ele vai conseguir o dinheiro, ou talvez tentar na guilda de mercenários. O nosso protagonista foi lá e perguntou se tinha um trabalho ali onde ele vai conseguir 10.000 ouros rapidamente. Mas aí o atendente da loja falou: meu parceiro, é melhor tu esperar o dinheiro cair do céu. Tu nunca vai encontrar esse trabalho, viu, que vai pagar 10.000 ouros. E em seguida o protagonista falou que poderia pegar a informação da mulher, mas a mulher também é poderosa. Então nosso protagonista resolveu não arriscar com seu poder selado. Foi aí que chegou uma figurante e falou que estava querendo uma escolta. E aí perguntou se o nosso protagonista estava disponível. Mas aí o atendente falou que atualmente tem várias pessoas disponíveis e perguntou se o nosso protagonista queria ali fazer o papel de escolta para ela. E o protagonista perguntou quem era ela. Assim que ela tirou o capuz, era uma jovem bela. Ixi! E o nosso protagonista falou que não estava muito afim não, viu, de fazer o papel de escolta dessa jovem. É um trabalho chato e etc. O nosso protagonista falou que vai procurar outro trabalho, então adeus. E a jovem ficou gritando: ei, esse trabalho é muito bom, você deveria aceitar, e paga muito bem. Foi aí que chegou um gordão e falou que poderia aceitar esse trabalho de escolta, já que o trabalho de escolta da moça estava pagando 10.000 ouros, ou seja, a conta certinha. Mas aí a moça falou que não ia aceitar o gordão, e o gordão simplesmente começou ali a partir para cima e falar: bom, você deveria me aceitar, já que eu sou uma pessoa super poderosa e eu posso fazer esse trabalho perfeitamente bem. E aí o pratinho voltou e mandou o gordão soltar ela agora mesmo, já que ela é minha contratante. Ou seja, o protagonista é um hipócrita.